Sejam bem-vindos a mais um capítulo aqui do nosso podcast, diretamente da primeira Expo Coopera, aqui em Taquara, no auditório da Facarte. Estamos aqui com Francisco Ferreira, vice-presidente da Sicredi Caminho das Águas, diretamente da nossa unidade móvel Conecta, do Sicredi Caminho das Águas. E ele também participou do primeiro painel da atividade. A gente vê mais de 1.000 pessoas acompanhando esse primeiro evento da Expo Coopera. Então, Francisco, queria que tu desse assim as boas-vindas ao pessoal e comentasse um pouco sobre o que é esse evento e o que a gente já teve nesse painel. Então, uma boa tarde a todos. É um prazer poder estar aqui num evento que foi co-criado entre muitas pessoas lá dentro da Sicredi Caminho das Águas. Dizer para vocês também que esse evento ele nasceu para ser um evento de colaboradores. E aí, quando a gente começou a ver a dimensão que ele tinha, a gente pensou que não podia guardar só para nós isso, né? Então, a gente quis, em primeiro lugar, estender para os nossos coordenadores de núcleo, que são um time de voluntários que a gente tem, são 160 dentro da cooperativa, que fazem justamente esse link entre a cooperativa e a comunidade. E eu advenho desse grupo, né? Eu, durante 9 anos, fui coordenador de núcleo, e aí no ano de 2023, então, fui convidado a ingressar ao Conselho de Administração, né? E no ano passado, no ano de 2024, a gente teve uma sucessão lá dentro, onde mudamos a governança, o Álvaro assumiu a presidência e, na sequência, o nosso vice-presidente também resolveu se aposentar e aí eu acabei sendo eleito como o novo vice-presidente. E desde a nossa chegada, a gente percebeu, era uma governança mais antiga, que já estava lá há 28 anos, a gente percebeu que ao longo do tempo, a cooperativa tem 101 anos, os princípios do cooperativismo estavam talvez esquecidos, né? E não só isso, mas também muitas histórias, muitas pessoas que foram importantes lá dentro não estavam sendo talvez rememoradas, talvez evidenciadas como mereciam, né? Então, dentro desse processo todo, a gente resolveu fazer um resgate, que a gente chama um resgate da ancestralidade, que é realmente ir lá no fundo, lá na história, de onde a gente veio, né? E tentar entender o que naquele momento acontecia e tentar plotar, né, para o presente, para nós fortalecer o presente, porque a gente entende que ninguém tem orgulho daquilo que não conhece, então a gente acha que é fundamental que os nossos colaboradores, a nossa comunidade, os nossos associados tenham uma dimensão do que é o Sicredi Caminho das Águas, né? E a gente está muito contente com o dia de hoje, porque ainda não terminou, a gente ainda está aqui, né? Ainda produzindo conteúdo, mas é um dia que está sendo muito especial, está sendo um marco na cooperativa, porque ele realmente está entregando aquilo que ele propõe, que é levar conteúdo e combater o nosso inimigo, né? A gente tem um inimigo invisível, que ele está presente dentro das comunidades e dentro da cooperativa também, que é o desconhecimento. E a gente, através da geração de conteúdo, através de momentos como esse aqui da Expo Coopera, a gente consegue levar o conhecimento ancestral que a cooperativa carrega para além das barreiras da cooperativa. Claro, a gente tratou muito no painel ali a questão dessa ancestralidade, de conhecer o passado, conhecer as carências e os méritos também do passado, né, para vislumbrar o futuro. E a gente tem um outro painel aqui muito importante, que é o futuro ECOP. Isso está muito latente em todos os nossos entrevistados aqui, todo mundo que passou aqui, e muito evidente. E, ao mesmo tempo, é um desafio constante, porque depõe contra um mundo que está isolando as pessoas, né? As pessoas hoje em dia têm mais facilidade de ficar em casa do que se cooperativar, do que agir, do que se reunir, né? Eu acho que a gente propõe justamente isso com a nossa pesquisa da própria história, né? Olhar lá para trás, mas não olhar com saudosismo, né? Olhar sim com reverência, olhar aquelas coisas que foram construídas lá, para que a gente entenda que as nossas raízes não são um peso, e sim são um alicerce daquilo que a gente pode fortalecer hoje como presente, né? E através de um presente fortalecido, de colaboradores, de cooperados orgulhosos dessa história, a gente olhar para a história como um legado, né? E não existe legado sem memória. Então a gente precisa sim evidenciar essas memórias. A gente tem, a princípio, né? Começando assim, nesse início a gente já tem 3 entregas, né?
Uma das entregas é o Legado Anakin, né, que retrata justamente o nosso ícone fundador, que foi o padre Jorge Anakin. Depois disso a gente tem o nosso memorial, que é uma segunda entrega, que vai acontecer provavelmente em outubro, na cidade de Rolante, a inauguração, que vai ser uma coletânea justamente disso, né? Porque a gente percebeu que as histórias existiam, mas elas não estavam colecionadas. Quando eu falo coleção, elas estarem em algum lugar, visíveis para elas promoverem conteúdo também, né? Para elas serem uma fonte de pesquisa, para que as pessoas possam enxergar a cooperativa também como um arquivo, né? Para que eles possam lá coletar informações. E o terceiro é um livro que o Rodrigo, que esteve aqui contigo, Comentamos aqui. tá escrevendo através... Começou para ser um livro sobre a cooperativa, mas ele ainda não tem título o livro, né? E a pesquisa, pela quantidade de informação que a gente agora está descobrindo sobre o padre Jorge Anakin, inclusive que o nome dele estava errado, a gente contava a história dele com a ortografia errada, né? Então é uma das coisas que a gente também entrega, provavelmente no ano que vem, esse livro, que vai ser a terceira entrega falando sobre resgate da memória. E quando a gente olha para isso tudo, né, a gente pensa, a gente está falando em futuro, os caras estão falando em passado, né? Não é olhar para o passado, mas sim, talvez no momento em que a gente fala que o futuro é copy, né, que é o que tu mesmo menciona que a gente está falando muito, a gente está fazendo algo que até pode ser chamado de revolucionário, né? Tu ir lá no passado, resgatar o que dá, pintar as partes feias e apresentar de uma forma que todo mundo ache bonito e que consiga realmente se fortalecer. E aí a gente fortalecendo o presente, a gente sim vai ter uma mola propulsora para um futuro mais próspero, né? Através dos princípios, né? Que a gente, ao fazer essa pesquisa, a gente foi além do padre, inclusive foi até 1844, quando nasce o cooperativismo da forma que a gente conhece, né? Porque ele já acontecia antes mesmo de Rochdale, ele já acontecia nas reduções jesuíticas aqui no século, ali por 1500, 1600, já tinha formações jesuíticas que eram cooperativas, né? Mas da forma que a gente conhece hoje, foi em 1844. E lá a gente encontra esses princípios tão vivos e tão sustentáveis, quando a gente fala hoje em ESG, né? Pensar em governança, em meio ambiente, em ter uma gestão mais democrática. E o cooperativismo já era assim, há 181 anos atrás. Então isso prova para nós que a gente fortalecendo o presente, embasados nos nossos princípios, isso vai ser uma mola propulsora para o futuro. Tu pode falar um pouco mais desse memorial que tu comentou em Rolante, que a gente já falou bastante da questão da pesquisa, do livro, mas esse memorial acho que ficou um pouco... O memorial Como vai ser essa coleção? é uma iniciativa que a gente começou logo que assumiu, que era o resgate, então, da história. Como eu falei, serão 3 entregas. A primeira foi o Jorge Anakin, né, uma breve pesquisa sobre ele, que ainda está em curso, mas a gente já lançou hoje a nossa rede social para falar disso. Já pode falar o arroba aí. É Legado Anakin. Essa é a nossa rede social, que vai trazer todo o conteúdo da Expo Coopera também, e ela não vai falar sobre o ramo de crédito, porque a gente podia fazer isso dentro do que a gente já tem do Sicredi, né? Mas aí ficaria uma coisa muito configurada como o cooperativismo de crédito. E a gente quer, no Legado Anakin, ter a liberdade para falar de todos os ramos, né? Que eram 7 até então e que agora passaram a ser 8, acrescentando o seguro junto, né? Seguros agora é um novo ramo de crédito, de cooperativismo. E o memorial, ele vem para justamente fazer um resgate da memória e deixar essa memória exposta. Então a gente está agora na fase de destruição, digamos assim, para reconstruir, né? Então a gente acabou adquirindo no ano passado a casa do nosso segundo presidente, que morou lá até, eu não lembro agora certo o ano, mas não veio ao caso, mas foi o segundo presidente da cooperativa. Uma casa bem no centro de Rolante, numa área nobre, assim, da cidade. E a gente conseguiu, então, nessa casa,
trazer um espaço que vai ter um jardim bonito, onde as pessoas vão poder sentir a cooperação, né? Inclusive um espaço onde a gente vai receber as cooperativas escolares também. A nossa ideia é ter Já é um case muito bom em Rolante, né? Temos 5 cooperativas em Rolante. E esse é uma outra, mas eu falo na sequência aqui do memorial. E aí o que é mais interessante, né? Ao comprar a casa e a gente começar a pesquisar a casa, né? A gente descobriu no banheiro uma pintura assinada pelo pintor nas paredes, que era comum na época, né? A gente hoje, o pintor pinta a casa, mas ano que vem tu não sabe o nome do pintor. Não, eles assinavam a pintura da casa. Outra coisa, a gente achou um alçapão na casa que dava pro sótão, não é, quando é embaixo é alçapão pro porão, com garrafas. Provavelmente tinha o hábito de tomar alguma coisa e ia tirar a garrafa debaixo da casa, né? Então é muito interessante a gente começar a ver que a própria casa é uma história, né? Aí foi-se atrás de que tipo de arquitetura ela era. Então a ideia agora que eu falei em demolir, né? É fazer uma reconstrução mantendo as características da casa, mas com uma pegada de memorial mesmo. Então lá a gente vai ter todas essas coleções, digamos assim, de histórias expostas. E tu falou aqui do case das cooperativas escolares. A gente tem hoje, no total, 8 cooperativas, né? São 5 em Rolante, uma em Terra de Areia e 2 em Igrejinha. E a nossa meta do ano são 6. Então, esse ano a gente inaugura 6. Vai sair, inclusive, a gente vai ser pioneiro, vai ser a primeira cooperativa escolar bilíngue do Brasil. Então vai ser uma cooperativa na cidade de Campo Bom que vai ensinar o cooperativismo em inglês. Vai ser uma pegada bem legal, bem interessante. E o cooperativismo escolar, ele é também uma mola propulsora para o futuro, porque pega os jovens do 5º ano até o 9º, que estão bem na fase de conhecer o mundo, né? Então eles aprendem sobre cooperativismo, sobre empreendedorismo coletivo, sobre oratória e educação financeira. Então tu faz uma base para entregar essas crianças para o mercado de trabalho. Excelente, excelente ideias, excelentes projetos. Parabéns, Francisco, por todo esse Obrigado. conteúdo que a gente tem debatido aqui. Mas nosso tempo está acabando, então só uma última pergunta assim para fechar aqui a nossa entrevista. Por que o futuro é COP? Vai ficar de banana, assim, né? Sim. Vai falar em 1 minuto, né? Sim, o futuro é COP porque a gente entende que principalmente num Brasil polarizado como a gente tem, e a gente vê um mundo polarizado também, a gente entende que a forma de prosperar é através da união, né? E se a gente construir junto, a gente vai ter muito mais facilidade de conseguir realmente fazer a coisa acontecer, né? É tão difícil empreender. Se tu empreende com mais pessoas, fica mais fácil. Então, o empreendedorismo coletivo é para nós a saída. Ótimo, muito obrigado pela entrevista, Francisco. Muito legal o bate-papo. Continue assistindo nossos podcasts aqui diretamente da Expo Coopera. Muito obrigado.